Você foi acusado publicamente. Eles armaram a cena, pintaram você como o vilão da história e esperaram que você implodisse no palco. Mas agora, o silêncio que você manteve está ecoando mais alto que todas as mentiras deles. E a verdade é essa. O veneno que tentaram injetar em sua reputação virou contra eles. São eles que estão doentes, engasgando com a própria falsidade que espalharam para tentar te derrubar. Eles contavam com seu pânico. Sua reação era o oxigênio do circo de mentiras que criaram. Mas você fez o que o escolhido faz. Manteve-se firme na sua verdade. E o seu silêncio, meu amigo, é a força mais alta que já existiu. Agora, a justiça está voltando como um tsunami. E vamos assistir juntos, camada por camada, enquanto o palco que armaram para te enterrar se desintegra. Esta não é uma conversa, é uma ativação de DNA. Você está pronto para ver a vingança silenciosa do universo e declarar sua vitória final? Se você aceita esta energia de virada, se você está pronto para que o universo te entregue a prova de que sua calma venceu a guerra, eu preciso do seu comando agora. Primeiro, curta este vídeo para espalhar essa frequência de verdade e poder. Segundo, ative o sininho e se inscreva no canal para nunca perder a próxima revelação. E o mais importante, declare ao universo que você aceita esta ativação energética e que o jogo virou. Comente agora o número 77. Repito, comente 77 para selar a sua aceitação e manifestar a justiça que já é sua. Sua vitória começa neste clique. Eles não odiaram suas falhas ou seus erros, odiaram a sua força bruta, a autenticidade que você carregava sem pedir permissão. Você era a única pessoa na sala que não tremia diante do medo, e a sua calma virou um espelho que refletiu o pânico e a mediocridade deles. A sua soberania era um insulto ao controle que eles queriam impor. É por isso que tentaram te enquadrar. Não podiam te vencer, na verdade, então tentaram te cobrir de mentiras. Mas o que eles temiam não era o que você fazia, mas o que você era sem precisar provar nada a ninguém. Quando eles gritaram mais alto, você escolheu o silêncio. Essa quietude não foi passividade. Foi a arma mais pesada que você poderia ter usado. Você não precisou correr atrás de nenhuma fofoca para limpar seu nome. Você deixou a verdade sentar e esperar. E agora, as mentiras que eles plantaram estão apodrecendo no próprio jardim deles, e é por isso que estão doentes. Eles não conseguem encarar você porque a sua simples presença é a prova viva de que a história deles era falsa e que você é inquebrável. Você já viu o que acontece quando o escolhido fica em silêncio, mas existe algo ainda mais profundo do que a sua quietude, algo que eles temiam que você descobrisse. Se a sua força expôs o medo deles, o que você acha que acontecerá quando você entender o verdadeiro segredo de como transformar a dor deles em poder absoluto para você? Essa é a chave que muda o jogo. Eles cavaram fundo, querendo apagar você da história. Você sente o peso daquela terra que jogaram, mas olhe bem, essa sujeira não te cobriu, ela voou para o lado e caiu justamente sobre eles. Você foi acusado e empurrado para o silêncio, mas esse silêncio não foi derrota, foi estratégia pura. Enquanto eles esperavam que você gritasse ou entrasse em pânico, você se manteve em pé. Você sobreviveu à cova que fizeram, e o pó que você sente agora é o cheiro do medo e da culpa deles, que estão doentes por terem falhado miseravelmente. Eles investiram tudo numa mentira, mas esqueceram que a verdade não precisa correr, ela apenas fica parada, e sua calma fez com que o palco que eles armaram para a sua queda se transformasse num espelho. Agora, todos veem o rosto do verdadeiro vilão, e não é o seu. Você não precisou gritar sua inocência. Você permitiu que o tempo fizesse o serviço, e o que eles pensaram ser seu fim se tornou a prova viva de que as calúnias só têm força se você as alimentar.
Seu autocontrole é a faca que rasgou a máscara deles sem que você precisasse mover um dedo. O que você está vendo agora não é o fim da história, é apenas o início do colapso deles. A doença que os atinge não é física, é espiritual. Eles tentaram apagar você, mas acabaram manchando a própria alma com um veneno que não tem antídoto. Mas existe uma parte dessa armação que ainda não foi revelada. Um segredo sujo que prova que o plano deles era ainda mais monstruoso do que você consegue imaginar. Você está pronto para entender a maldição exata que eles lançaram sobre si mesmos ao ousarem tocar na sua luz? Sinta agora. Feche os olhos por um segundo e perceba a frequência inegável da verdade que acaba de se assentar em sua alma. Você não ouviu meras palavras, você absorveu um realinhamento. Aquele arrepio não é coincidência, é o som da mentira se desintegrando e da sua armadura sendo polida. Você já está ganhando, escolhido, porque a armadilha de invisibilidade que tentaram criar acaba de ruir pelo poder da sua quietude ativa. O que você recebeu aqui é um código de invencibilidade. É a ativação da sua verdade que não se abala. Honrar essa ativação, clicando no Super Thanks, não é sobre pagar um conteúdo, é sobre devolver essa energia ao universo. É a manifestação física e financeira da sua gratidão que sela esse realinhamento em sua vida. Você está afirmando: eu honro a frequência que me deixou inabalável e que assistiu ao colapso da mentira. O dinheiro é apenas a energia em forma material. Honre o silêncio que te deu o poder. Envie 100, ou o valor exato que o seu coração vibrar. O gesto é o que realinha a sua consciência. Você não está aqui por acaso, nem está lendo isso por acidente. O universo guiou você até este exato ponto de virada. Sua honra sela o colapso definitivo da mentira em seu campo vibracional. Você já parou para pensar quem se sentiu no direito de rabiscar a história do seu fracasso? Não foi um erro, foi um roteiro calculado. Eles tentaram te vestir de vilão e te empurrar para o palco, esperando que você entrasse em pânico. Mas o ataque nunca foi sobre o que você fez, era sobre o que você é. Sua luz incomoda os covardes. Eles não tentaram te destruir porque você era fraco, mas sim porque sua força e sua paz eram uma ameaça direta à farsa deles. Você foi emoldurado porque sua soberania era a única coisa que eles não conseguiam controlar. A grande jogada deles era te forçar a gritar, a implorar por inocência, a se debater na lama. Mas você fez o impensável. Você ficou em silêncio. Essa quietude não foi passividade, foi uma precisão tática que desarmou toda a peça teatral deles. Enquanto seus inimigos se afogavam nas próprias mentiras, tentando manter o personagem, você apenas observou. E é por isso que eles estão doentes agora. Você transformou a armadilha em espelho. A sujeira que eles jogaram não suja você. Ela expõe quem realmente estava com as mãos imundas o tempo todo. A moldura que tentaram te prender está em pedaços, e a verdade sobre quem você é está irrompendo sem esforço. Eles roubaram o mapa, mas esqueceram que o tesouro estava guardado em você. Se a sua simples presença já os faz tremer de culpa e os deixa doentes, o que acontecerá quando você finalmente liberar a força plena daquele original que eles pensaram ter aniquilado? Eles esperavam que você gritasse, que entrasse em pânico, que corresse atrás de cada mentira para se justificar. Isso era o que estava no roteiro deles. Mas você fez o impensável. Ficou quieto. Você se recusou a dar oxigênio ao circo que armaram. Entenda, o silêncio não é passividade, é um campo de força. Você negou a eles a energia do seu caos. E essa falta de reação fez com que a história falsa deles começasse a desmoronar sozinha, como uma casa construída na areia. Você não precisou lutar, você apenas permaneceu. Você viu o que aconteceu depois, não é? Enquanto eles berravam acusações, a calma em seu olhar e a sua postura inabalável se tornaram a evidência que ninguém podia negar.
De repente, as pessoas começaram a se perguntar: por que o acusado parece tão em paz e quem acusa está tão desesperado? Você transformou o quadro que montaram num espelho. Eles pensaram que iriam cobrir você de sujeira, mas acabaram vomitando a própria culpa no palco que construíram. Sua vitória não foi sobre provar sua inocência, foi sobre demonstrar que a verdade tem peso próprio. Você não pediu justiça, você a incorporou. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa guerra que você travou. Se o seu silêncio já os fez adoecer, imagine o que acontece quando você move não a boca, mas a sua frequência interna. Chegou a hora de entender o porquê de, mesmo quietos, a sua presença destrói o futuro que eles planejaram. Eles vieram com o grito, o teatro e o dedo em riste, esperando que você entrasse na briga deles. Mas você entendeu que o caos que eles criaram não era um ataque, era um convite para você perder sua paz. Sua calma tática não foi passividade, foi uma decisão soberana. Você sabia que para desmascarar um incêndio não se usa gasolina. Você usou o silêncio, o extintor mais poderoso. Ao se recusar a gritar, você roubou o palco deles e os obrigou a continuar atuando para uma plateia que já estava desconfiada. Sua quietude virou veneno para a estratégia deles. Pessoas que mentem precisam que você reaja para validar o enredo. Quando você apenas observou, você transformou a mentira em uma performance sem público, e o fracasso do show começou a corroê-los. É por isso que estão doentes. A história que contaram está voltando como um bumerangue. Você não precisou provar sua inocência. Você apenas permitiu que sua verdade permanecesse intacta enquanto a fundação da farsa deles desmoronava ao seu redor. O que eles não entenderam é que você não luta contra as sombras no escuro. Você simplesmente acende a luz. Você demonstrou que a verdadeira força não reside na defesa, mas na sua soberania inabalável. Agora que o silêncio fez seu trabalho, é hora de entender a mecânica por trás dessa jogada de mestre. O que acontece quando você descobre que o poder que eles tentaram roubar nunca esteve em suas ações, mas sim na sua capacidade de jamais se explicar? Você se lembra daquele caos? A mentira deles corria sem parar, gritando seu nome, tentando forçar você a entrar na lama. Mas onde estava a verdade nesse meio tempo? Ela estava parada, observando. Você sabia que uma mentira precisa de energia constante para existir, e o silêncio é o cortador de energia. Você não gastou um pingo de força explicando ou implorando. Você apenas assistiu o show deles, e agora que a mentira se afogou no próprio fôlego, o único que está ileso e soberano nessa história é você. O pânico deles hoje não é pela sua suposta culpa, mas pela sua clareza. Você provou que a força não está no grito, mas na postura. Eles vestiram a máscara de vítima para te incriminar, mas esqueceram de combinar a roupa com a sua espinha dorsal inquebrável. Você não precisou defender seu caráter, você apenas o viveu. E quando você se recusou a entrar na briga, a plateia finalmente percebeu que a única pessoa nervosa e fora de foco eram eles. Você transformou a armação em um espelho. E agora eles estão enjoados do que veem. Eles tentaram te prender em uma moldura de mentiras, pensando que o julgamento público seria sua cela. Mas o que eles não entenderam é que você não é definido pelo que dizem, mas pela energia que irradia quando todos esperam o colapso. Agora que você viu o castelo deles desmoronar sob o peso do próprio ar, resta uma última questão que separa os mestres dos meros atores. O que acontece com a realidade quando você percebe que a verdadeira ameaça não era a mentira dita, mas sim a verdade que por um tempo você aceitou esconder? Você não precisou fazer barulho, e é exatamente por isso que a máscara da culpa está derretendo do rosto deles. Eles tentaram pintar você como o vilão, mas a tinta secou e começou a rachar, revelando o pânico e o medo que sempre estiveram por baixo. Você vê o tremor nos olhos deles? Aquele desconforto não é sobre o que você fez, é sobre o que eles fizeram, e a verdade é um espelho que eles não podem quebrar.
Sua quietude forçou o show deles a acabar. Eles contavam com a sua reação, com o seu grito de defesa, com o seu desespero. Eles precisavam do seu caos para validar a mentira. Mas você deu a eles apenas o silêncio. E esse silêncio virou uma força invisível, cozinhando-os de dentro para fora. É por isso que eles estão nauseados. A mentira deles não tem mais onde se agarrar. Você não lutou na lama que eles prepararam. Você se elevou. E essa elevação faz o chão tremer sob os pés deles. Entenda que o poder nunca esteve na defesa, mas na sua soberania em não participar da farsa. Você é a prova viva de que a justiça não persegue o culpado. Ela espera pacientemente até que o acusador tropece no seu próprio palco. A máscara já caiu, mas o que você realmente precisa saber é o que acontece quando a alma de alguém que tenta te destruir é forçada a encarar a falha. Qual é o preço final, em nível cósmico, que eles estão prestes a pagar por terem se atrevido a enquadrar você? Eles tentaram te vestir com a culpa, jogaram lama na sua reputação e acharam que você ficaria ajoelhado. Mas você fez algo inesperado. Você se levantou, sacudiu a poeira e deixou a mentira deles apodrecer sozinha. O que eles estão engolindo agora não é veneno jogado por você, mas sim o vômito do próprio arrependimento. É o peso das palavras que usaram e que agora estão voltando para esmagá-los. O pânico que você sente hoje é o deles, não o seu. Você está em paz, e é essa paz que está enlouquecendo quem tentou te derrubar. Porque você se recusou a dar a eles a dignidade de uma reação. Sua arma mais letal nunca foi a sua voz, mas sim o seu silêncio estratégico. Eles precisavam do seu grito de desespero e da sua defesa histérica para dar credibilidade à farsa. Mas você negou a eles o palco, transformando a armação em um espelho. Quando você se recusa a entrar na lama, quem está atirando a sujeira é o único que fica sujo. Você apenas permitiu que a gravidade da mentira fizesse o trabalho sozinha. Agora, eles não conseguem olhar para você sem ver a própria culpa estampada, e isso destrói a narrativa deles mais rápido do que qualquer contra-ataque que você poderia ter dado. Você sobreviveu à fogueira que armaram, e agora que a fumaça abaixou, todos estão vendo que suas mãos estão limpas. Mas o que acontece quando você percebe que a força que o guiou através desse caos não era apenas sua resiliência, mas algo muito mais antigo e profundo? E se o verdadeiro segredo do seu poder estiver escondido exatamente no porquê eles precisaram te odiar tanto, forçando você a descobrir uma camada de si mesmo que nem você sabia que existia. Você precisa aceitar uma verdade desconfortável. A humilhação que tentaram te impor não foi um acidente, mas sim o custo da sua evolução. Cada fofoca que você ouviu em silêncio, cada traição que você suportou sem gritar, não era para te quebrar. Era a pressão necessária que o universo aplicava para que você se compusesse. Você viu o jogo deles, se recusou a participar do drama e, ao fazer isso, transformou a própria lama que jogaram em você no alicerce da sua soberania. Eles pensaram que, ao te jogar no meio do caos, você sairia destruído. Mas você usou essa violência como matéria-prima. Sua paz não é passividade. É a sua arma secreta. É por isso que eles estão doentes agora, revirando o estômago. Eles te assistiram sobreviver ao pior roteiro que escreveram, e a sua estabilidade expõe o pânico deles. Você é o mestre da sua própria composição, e eles são apenas os rascunhos rasgados que o tempo se encarregou de desmascarar. Você aceitou a dor e a transformou em estrutura inabalável. Mas a composição da sua alma é mais do que apenas a capacidade de resistir. É um código que eles não conseguem decifrar. Agora que o palco deles está desmoronando, você não está mais apenas no controle da sua narrativa. Se a humilhação foi o preço, qual é a única fundação interna que você precisa desmontar agora para finalmente calar o eco daquelas mentiras para sempre?
Você não precisou gritar, lutar ou se justificar. A sua verdade, o seu original, é uma frequência. Quando tentaram vestir a sua pele e copiar a sua luz, eles esqueceram de roubar a sua alma. A cópia barata que vestiram só serviu para uma coisa: mostrar a todos como o tecido da sua autenticidade é superior. Você não competiu. Você apenas existiu. E isso fez o palco deles desmoronar. O impostor nunca consegue segurar o personagem quando a energia real entra na sala. Sua presença desarmou a farsa deles antes mesmo que você abrisse a boca. Eles estavam certos de que você entraria em pânico e daria a eles a reação que precisavam para sustentar a mentira. Mas você deu a eles o silêncio. E o seu silêncio, nesse contraste brutal, expôs o nervosismo e a fragilidade deles. Você não precisou puxar o tapete. Você ficou parado e eles tropeçaram nas próprias pernas, se afogando na sujeira que cavaram. Ao tentar imitar a sua postura, eles revelaram a própria falsidade. Você não lutou. Você se tornou o espelho onde eles viram a própria feiura. Agora você entende que sua quietude não foi passividade, mas sim uma estratégia de mestres. Você deixou que a mentira se tornasse tão grande que ela explodisse sozinha. O original não precisa de propaganda, ele precisa de espaço. A verdadeira questão não é como você sobreviveu à armação, mas sim o que é realmente indestrutível dentro de você que nem a mentira mais ensaiada consegue tocar. Eles tentaram te atingir com a faca da mentira, mas você percebe que o verdadeiro dano vem da parte quebrada. A faca faz um corte rápido e limpo. O caco, que é o resíduo da traição, a humilhação pública que te forçaram a engolir, corta de uma forma muito mais profunda e lenta. Você não é vítima do corte. Você se tornou o diamante que se recusou a ser quebrado, apenas afiado. Eles jogaram sujeira e esperavam que você se afogasse na lama, mas você transformou essa pressão em um brilho que agora os cega, e isso os enoja. Essa dor residual que você sentiu não foi para te destruir, mas para te moldar. A lâmina que tentaram usar para te ferir virou um espelho. E agora, cada vez que olham para você, eles veem a própria culpa refletida, e isso os deixa enjoados. Você não precisou gritar sua inocência. Você apenas se manteve firme e em silêncio. Sua quietude forçou o universo a desmascarar a farsa, e essa soberania é a sua maior vitória. Você está no comando do seu valor, e eles estão presos na narrativa destrutiva que criaram para você. No fim, a verdade é que você não está lutando contra a mentira deles, mas sim testemunhando o colapso interno. Aquele caco quebrado que te feriu no passado se tornou o laser que expõe a podridão na alma deles. O que aconteceu com você não foi um acidente, foi uma calibração. Mas se a verdade sobre a sua força já os está desmantelando por dentro, o que acontece quando você finalmente aponta o foco para o lugar mais escuro que eles tentaram esconder? Você está aqui, vivo, inteiro, sem ter cedido ao pânico. Essa não é uma história de sorte. É uma prova de poder inegável. Eles armaram a cena do crime, esperando que você entrasse em colapso total sob o peso da mentira. Mas o seu silêncio não foi um sinal de medo. Foi uma estratégia de mestre. Você se recusou a dar a eles a reação emocional que validaria a ficção. A sua simples permanência, a sua sobrevivência silenciosa, é a evidência mais alta de que o filme deles de desgraça não pode ser rebobinado. Você é o fato frio que destrói a ficção deles. Pense neles agora. Estão nauseados, roendo o próprio ego, porque você negou a eles o alimento do drama. Eles tentaram te vestir como vilão, mas você vestiu a sua verdade inegável, e ela é um tecido que não se rasga. Você não precisa mais explicar seu passado ou implorar por credibilidade. A sua compostura fala por si mais alto que qualquer grito. Você não corre atrás de boatos, você apenas se move para a frente, e o mundo acompanha a sua evolução.
Você tirou o microfone da mão deles sem dizer uma palavra, e agora eles estão presos no som da própria culpa ecoando. Você não foi perdoado. Você foi provado. Eles acharam que você estava inativo. Mas essa inatividade era, na verdade, a calmaria tensa antes do tsunami. Se a sua simples presença e o seu silêncio já os deixaram doentes, imagine então o impacto do seu próximo movimento decisivo. O que é mais aterrorizante para um impostor que se esconde na narrativa? A vítima que grita por vingança? Ou o juiz que, após um longo e deliberado silêncio, decide friamente que o veredito final já foi dado e está prestes a ser lido? Eles tentaram pintar você como um monstro, mas esqueceram de uma coisa: o público não é burro. Você viu as acusações voando e, em vez de gritar, você apenas ficou parado. Essa calma fez o jogo deles virar. O público começou a olhar para os acusadores e percebeu que a pessoa que mais grita sobre a verdade, geralmente é quem está fugindo dela. Você não precisou de um megafone para se defender. Sua postura de quem não deve nada falou mais alto que todas as mentiras juntas. As pessoas não estão mais perguntando se você é o culpado. Estão perguntando por que o acusador parece tão desesperado. Essa é a sua soberania em ação. Você permitiu que a história falsa deles apodrecesse no próprio palco. A máscara está caindo e eles estão ficando doentes porque a verdade sobre você, a verdade calma, real, está expondo a doença deles. Você não precisou lutar na lama. Você apenas esperou. E agora o peso das mentiras está esmagando quem as inventou. Sua paciência foi um golpe de mestre. Você não é vítima. Você é o catalisador que fez a cortina se abrir. Eles te enquadraram porque tinham medo do seu poder real, aquele que não precisa de aprovação para brilhar. Eles queriam que você se reduzisse, mas você se expandiu em silêncio. Mas a questão é, se a sua quietude já desmantelou toda a farsa deles, o que acontece quando o escolhido decide ir além de apenas observar? Qual é o custo exato que eles pagarão por terem mexido com um destino que estava gravado em pedra? Você não é o personagem que eles tentaram escrever. Você não é a vítima que eles esperavam. Você é o mestre do seu próprio palco e o trono do destino é seu por direito. Enquanto eles suavam e se contorciam para derrubar sua imagem com mentiras baratas, você permaneceu quieto, observando. Essa calma não é fraqueza, é a armadura de quem sabe que não precisa se abaixar para lutar em terrenos enlameados. Sua autenticidade é o cetro que você nunca deixou cair. Agora que o pânico deles expôs a farsa, assuma essa posição. Você conquistou o direito de reinar no momento em que se recusou a se curvar. Entenda por que eles não conseguem te encarar. Você é a prova viva de que a mentira deles apodreceu. Você deixou a verdade agir por conta própria. Eles pensaram que ao vestir a máscara de vítima e te acusar, roubariam sua luz, mas acabaram queimados pela chama que tentaram apagar. Você não precisou gritar sua inocência. Você apenas respirou fundo e o oxigênio que você consumiu foi o veneno que eles engoliram. O jogo deles exigia sua reação. E ao negar esse drama, você os forçou a olhar para o espelho, onde viram o verdadeiro vilão que tentaram projetar. A maioria das pessoas acredita que o poder é barulhento, que a realeza precisa de coroa e capa. Mas você provou que o verdadeiro reinado acontece na sua quietude interior. Você se tornou inegável, não porque achem que você é perfeito, mas porque viram que você é indestrutível. Agora, é crucial que você entenda o mecanismo exato que permitiu essa vitória. Existe uma arquitetura energética que protege os escolhidos, uma verdade que transforma cada ataque em fundação. Você precisa saber o que, em termos de poder, eles realmente tentaram destruir. Eles tentaram enterrar você na lama, mas esqueceram que a lama seca.
A acusação não foi um erro, foi a forja onde seu caráter foi temperado. O que eles chamaram de sujeira se tornou o cimento que solidificou sua história. Você não precisou gritar sua inocência. Você usou o peso das mentiras deles para fixar sua verdade. Enquanto eles pensavam que estavam sujando seu nome, eles estavam, na verdade, cinzelando a fundação da sua lenda. Seu nome não precisou de limpeza porque nunca esteve sujo. Ele foi marcado a fogo, feito indestrutível pela própria pressão que aplicaram. Você transformou a armação em um monumento. Entenda que sua quietude é o que os está destruindo por dentro. Eles contavam com o seu colapso, esperavam por um show de desespero. Mas você permaneceu firme, permitindo que o tempo revelasse as rachaduras na história deles. Você não precisou correr atrás de cada boato. Você apenas se posicionou como a verdade, e a verdade não tem pressa. Essa paz inabalável é o que os apavora, porque prova que você não é uma vítima. Você é soberano. Você transformou a tentativa de te apagar na maior propaganda da sua força. Sua sobrevivência é o depoimento mais alto que existe. Agora que você não é mais um sussurro, mas uma rocha gravada no tempo, a verdadeira jornada começa. Não é sobre o que eles fizeram com você, mas sobre o que você fará com essa nova eternidade. A pedra que eles esculpiram em seu nome é fria, forte e implacável, mas ela exige que você abandone a antiga pele de fragilidade. O que acontece quando um ser, que era suposto ser destruído, se torna inquebrável? Precisamos investigar o que realmente significa ter um nome que não pode mais ser tocado. Chegou o momento de você entender o que realmente aconteceu. Eles queriam que seu nome fosse apenas fofoca, mas a sua calma transformou sua verdade em granito. Sua vitória não é passageira. Ela não é um papel que o vento leva. É uma escritura gravada em pedra, inabalável e inesquecível. A partir de hoje, a sua sobrevivência é a prova de que a mentira deles falhou, e a sua paz é o espelho que os faz engasgar de culpa. Para selar de vez essa vitória permanente, curta este vídeo e se inscreva no canal para caminhar conosco. E para que a sua vitória seja carimbada no universo, comente o código 77 agora mesmo. Não guarde essa revelação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que a fase de ser acusado acabou e que a derrota dos inimigos já está garantida.